Strangers, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal. Eu fiquei muito tempo sem postar esses dias, porque esses dias eu comecei a gravar um vídeo, eu comecei a gravar outro, enfim. Mas voltei para mais um vídeo aqui. E esse vídeo, obviamente, se não tivesse acontecido tantas coisas essas semanas, eu não poderia gravar ele, porque hoje eu vou falar sobre uma coisa que acho que todo mundo já teve, eu tive alguns, né? Que é tretas com qualquer tipo de coisa, tipo, qualquer coisa, né? Treta news aqui, velho. Nossa. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, me segue no Instagram, deixa seu like, porque quando você não deixa o like, o YouTube para de te notificar. E eu realmente acho que ele tá parando todo mundo de notificar, porque minhas visualizações estão meio baixas, talvez. Mas aqui a gente segue seguindo. Okay. Enfim, vamos começar. Eu vou falar sobre tretas, só que em especial tretas com professores, porque eu não sou o tipo de aluno que arruma muita encrenca com o professor, porque até, assim, eu quando era criança, os professores sempre gostaram de mim, mas de vez em quando dá aquela certa merda na aula e acontece uma treta. Esses anos, principalmente que eu entrei no ensino médio, eu consegui ter muita treta com o professor, só que, tipo, elas são tretas que antes eu senti raiva, mas agora se eu contar vai ser engraçado. Vamos começar. A primeira treta que eu vou contar pra vocês, primeiro já começa assim, falando daqueles professores. Todos os professores que eu vou citar aqui, eles são extremamente folgados. Eles falam uma coisa, tipo, praticamente batem na sua cara e você tem que aceitar o que eles estão fazendo. Que foi o que aconteceu com o meu professor ano passado. Que eu tenho professor de educação física desde o nono ano. No nono ano eu comecei a estudar em escola pública e eu conheci esse professor de educação física. Mano, ele é tão careca, mas tão careca que a cabeça dele brilha. Só que ele é careca e folgado, tipo, não tem relação alguma, mas ele é careca e folgado. E aí, tipo, ele pegou e a gente tava conversando na sala, era a primeira aula dele. Eu tava sentada com a minha amiga, né, eu peguei a cadeira e coloquei do lado da mesa dela. Tava conversando com ela, aí ele pegou e falou assim, começou a discutir com a gente, obviamente. Ele tava extremamente irritado nesse dia, ele falou que a gente não presta pra nada, que a gente era burro, que parecia que a gente bebia. Mais uma vez um caso de professor folgado que quase dá na sua cara e você tem que aceitar. E começou a xingar a gente porque ele tava muito irritado, porque ele tinha tomado um xingo da secretaria, não sei porquê. Aí ele acabou começando a gritar com todo mundo, e aí eu tava sentada no corredor, só que detalhe, o meu outro amigo também tava sentado no corredor das fileiras, com a amiga dele. Então, tipo, meio que foi injusto nessa parte, porque o professor apontou pra mim e falou assim, você tá fora do seu lugar? Aí eu peguei, ele falou, será que você pode sentar no seu lugar pra explicar a matéria? E deixou o meu amigo no corredor. Então, tipo, eu fiquei meio, por que eu tenho que sentar e ele pode continuar ali? Aí eu peguei e sentei no meu lugar, só que obviamente eu fiquei um pouco puta porque ele não falou do meu amigo, só falou de mim. Então obviamente eu peguei a minha cadeira, coloquei no meu lugar, mas ela meio que escorregou da minha mão, né? Escorregou. E fez um barulho na sala e como tava todo mundo quieto porque o professor tava discutindo com a gente, ele olhou pra minha cara e falou assim, tá nervosa? Aí eu, pra não gritar com o professor, obviamente, porque se eu gritasse eu ia acabar parando na secretaria, eu virei pra ele e falei assim, não, eu sentei no meu lugar, agora você explica a sua matéria, tipo... Eu calei a minha boca, será que dá pra você falar agora que você tá enchendo meu saco? Até o nono ano, os professores eram muito legais. Tirando meu professor de educação física careca, chato e folgado, todo mundo era legal. Minha turma do nono ano era muito legal. Tipo, eu sinto muita falta do pessoal do meu nono ano, porque tinham pessoas que eu conversava pra caramba. E hoje a gente nem se fala, mas eu realmente sinto muita falta disso. E aí a gente conheceu essa professora ano passado, porque mudaram totalmente nossos professores pro ensino médio. A gente começou a estudar de manhã até, e das professoras de química, eu não vou citar o nome dela, mas ela é insuportável. Só pra deixar claro. Ela é tão insuportável que se você perguntar pra uma pessoa que estudou na nossa escola há, sei lá, 10 ou 20 anos atrás, a pessoa vai lembrar dela e falar que ela é um pé no saco, de tão chata que ela é. E a mulher tá lá, sei lá, a mulher é uma múmia, porque ela tá lá há muito tempo, e todo mundo conhece ela. Aí, a gente conheceu ela, e tipo, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, que sempre respondeu as perguntas dos professores e tal. E aí ela fez uma pergunta de química que eu sabia, porque o meu pai, ele estuda química, então algumas coisas eu sei. E eu respondi pra ela, e ela simplesmente apontou pra minha cara e falou assim, você tá errada. Tipo, você não sabe a matéria, você é uma burra. Tipo, ela falou com essa extrema grosseria. E eu fiquei, tipo, sem entender por quê, porque no meu livro tava a resposta. E aí o meu amigo foi e respondeu a mesma coisa que eu, e ela falou, você tá certo. E eu fiquei meio... Quê? Mas na época, hoje eu não entendo muito porque ela fez isso. Eu percebi que ela é muito louca, porque tem dias que ela chega cantando balão mágico na nossa escola, tem dias que ela quase dando cadeirada na gente.
Então eu percebi que ela é realmente muito louca, mas na época, como eu não conhecia ela, eu achei que ela tava fazendo isso por birra. E aí meu pai falou pra eu aguentar o máximo, senão ela ia acabar fazendo alguma coisa pra mim. E eu falei, mano, se essa professora é desse jeito, ela provavelmente vai falar sempre que eu tô errado, isso vai acabar me ferrando nas minhas notas. E foi o que aconteceu. Ela me deu 5,5 numa prova que valia 8 e simplesmente eu errei uma questão que não valia todos esses pontos que eu perdi na prova. E eu fiquei com essa nota. Nossa. E aí eu peguei e eu não perdi tudo isso, todos esses pontos na nota, eu errei só uma questão. Era pra com certeza eu ter tirado mais. Inclusive, eu tirei 5,5 estudando pra caramba pra essa prova, porque eu ia fazer o máximo pra esfregar na cara dela que eu sabia a matéria. E ela deu nota alta pros alunos que colaram do Google ou de qualquer outra coisa que eles tivessem colado. Ela falou que ela deu nota pra eles pelo mérito deles de colar. Isso me deixou extremamente com raiva. Eu contei pro meu pai, porque eu fui bem na matéria e ela me deu uma nota baixa. Por sorte, isso não me fez repetir na matéria ou nada, porque eu fiz todas as lições, então ela não pode mentir. Mas a minha nota ficou baixa. Eu não tive a chance de fazer a prova de novo, ou ninguém resolveu a minha nota. Então meu pai, ele ficou muito irritado por ela ter feito isso, porque já aconteceu isso com ele. A mesma situação com um professor de matemática aconteceu com ele também. Ele foi na escola falar dessa professora e aí os professores entenderam que ela realmente tinha feito uma coisa errada, porque eles me conheciam e sabiam que ela vivia dando problema e foram falar com ela. O resultado disso foi que eu não consegui sair na aula dela pra fazer xixi pelo ano todo, porque eu meio que bebo bastante água e preciso ir no banheiro, porque quando você bebe água você vai no banheiro. E ela não me deixava sair porque ela achava que, sei lá, que eu ia lá usar droga, sei lá, fazer o quê. Mas ela não deixava eu ir no banheiro de jeito nenhum. A quarta treta que eu tive esse ano foi com uma professora de inglês. Ano passado eu tinha uma professora de inglês que era muito minha amiga, tipo, eu adorava ela. E a minha professora de matemática do 9º ano também eu adorava, mas ela saiu da escola. E a minha professora de inglês também saiu. E agora a gente tá com um professor de inglês novo. E ele, cara, ele é muito chato, porque do nada ele pega e começa a arrumar briga com você, exatamente como a minha professora de Libras fazia. E um dia ele não gosta de mim, porque a gente já teve um problema. Que o meu amigo tava lá na sala, na nossa sala, na hora que ele tava lá. Meu amigo foi lá na sala falar comigo, com a minha amiga, que a gente é do A e uma amiga do C. E aí o pessoal começou a falar que ele não era da sala, porque ele tava lá só conversando com a gente, ele foi falar um negócio. Aí o professor pegou e tirou ele da sala e falou pra ele ir pra sala. Ele olhou pra mim e falou assim, você podia ter contado que ele não era da sala. Eu falei, tudo bem, professor, desculpa. Tipo, eu realmente devia ter contado. Só que todo mundo falou, ele pegou e falou assim pra todo mundo que todo mundo tinha contado e que eu era a única aluna que não tinha contado. Só que se fosse amigo de todo mundo da minha sala, ninguém tinha aberto um A. Porque ninguém faz isso, porque tem uma parte de gente que vai matar lá na nossa sala e quando é amigo deles, eles não falam nada. Mas quando é amigo das outras pessoas, eles deduram. Então eu fiquei meio indignada com isso, mas eu deixei quieto porque eu não queria arrumar briga. Eu realmente estava errada, eu não devia ter deixado meu amigo ficar lá. Eu devia ter expulsado ele da sala, mas... Aí ele pegou e falou isso e eu falei, ok, tudo bem. E aí aconteceu isso e passou. Só que uma semana depois, o professor pegou e eu tava no corredor com a minha amiga, a gente tinha acabado de voltar do intervalo. Ele pegou e disse pra gente entrar. Eu entrei, peguei minha garrafa e fui encher minha garrafa no bebedouro que tem na frente da minha sala. E eu entrei de novo. E aí a porta ficou aberta. E assim, ainda era 9h55. Meu intervalo era 9h50, 9h20, 9h30, 9h50. Era 9h55, então obviamente ainda ia entrar muita gente, porque a gente leva mais ou menos 10 minutos pra entrar na sala. Aí o professor virou pra mim e falou assim, por que você não fechou a porta? Aí eu falei, porque vai entrar mais gente. Ele falou, mas é pra você fechar a porta. Aí eu falei, ok, e fui pra minha mesa. Aí a minha cadeira, que eu tava sentada com a minha amiga, tava na frente, do lado da cadeira dela. Eu fui pegar a cadeira e colocar no meu lugar. Aí ele falou assim, e você tá fora do seu lugar? Aí ele pegou e falou assim, realmente, todo mundo fala que você é uma boa aluna, mas olhando pra sua cara eu tô vendo que você não é. Isso me deixou muito irritada, porque a minha escola realmente tem um histórico de alunos que são inimagináveis. Uma menina já botou fogo na sala e já brigou com outra que foi tão feia a briga que ela arrancou o tufo de cabelo dela. Eu achei muito chato o professor ter falado isso pra mim, porque ele não conhece ninguém ainda, ele acabou de chegar na escola. Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, eu realmente sou uma péssima aluna porque eu não fechei a porta. Aí ele falou, não, você não é uma péssima aluna, e começou a discutir comigo. Eu virei pra ele e falei assim, professor, você não conhece ninguém nessa escola ainda. Porque ele realmente não conhece, porque a partir do momento que ele começou a ter problemas com o povo lá das outras salas, que são extremamente rebeldes e fazem muita merda lá na escola, eu quero ver o que ele vai falar pra mim ou para as outras pessoas que ele discute. Então isso me deixou muito irritada. E na época, no dia eu não queria discutir com ele, porque ele ia acabar me tirando da sala. Ele adora puxar a discussão com as pessoas de propósito. Eu acabei
chorando de raiva na sala e eu apertei a minha mão tanto que a minha mão ficou marcada. Hoje eu dou risada no que aconteceu, mas naquela situação eu fiquei muito mal, porque eu discuti com o professor quando eu cheguei em casa, eu acabei contando pros meus pais e eles acabaram discutindo comigo e isso também me deixou muito chateada pelo que aconteceu. E aí eu acabei tendo uma crise nervosa naquele dia, mas passou e agora quando eu vejo o professor eu dou risada na cara dele, eu nem olho na cara dele pra ele não discutir comigo. Mas, detalhe que essa semana a gente teve aula com ele de novo e todo mundo que tava entrando atrasado na aula dele, tipo 9h55, no mesmo horário que eu entrei, não fechou a porta. E ele não falou absolutamente absolutamente nada. Enfim, ele não falou absolutamente nada, tipo, de ninguém. Ninguém fechou a porta, ele não falou nada. Então isso prova que ele falou de mim especificamente porque ele queria discutir comigo. E a última briga que eu tive com a professora foi realmente muito engraçada, basicamente. Eu acho, né? E foi essa semana também. A gente fez uma prova pra... aquelas provas diagnósticas que dão na escola, sabe? Pra saber se você tá bem na matéria. E a gente teve que fazer uma redação, um artigo de opinião. E aí a professora pegou e corrigiu todas as provas e falou que ninguém soube fazer o artigo. Obviamente, eu sou escritora, então quando as pessoas dizem que eu não fiz alguma coisa boa, escritora, cantora e qualquer coisa que eu faça, tipo, eu obviamente pergunto pro professor o que não de errado, porque eu preciso melhorar. Isso é uma coisa que se chama saber reconhecer os seus erros. Não é você ser petulante ou orgulhoso ao ponto de não acertar que você errou. É você saber aceitar os seus erros e querer melhorar. Isso é o que todo ser humano deve fazer com qualquer coisa, tipo na escola, na vida, e foi o que eu fiz. E aí a professora pegou e começou a falar pra mim que eu não tinha feito um artigo, só que eu queria saber o que eu tinha errado. Só que ela não falava pra mim, ela simplesmente falava, você não fez um artigo. Aí ela pegou e virou pra mim e viu que eu não tava entendendo ainda, e ela achando que eu estava me fazendo de petulante, quando na verdade eu só estava confusa, ela pegou e falou pra mim, fala pra mim onde é que tá a sua opinião nesse texto. Eu peguei e falei, eu não sabia se ela estava fazendo uma pergunta retórica ou se era realmente o que ela queria saber. Eu simplesmente falei, apontei pra ela no texto. E ela virou pra mim e falou assim, se você não aceitar que você não soube fazer esse texto, a gente vai ter que conversar, a gente não vai conseguir conversar. Eu olhei pra cara dela, tipo, mano, o que eu fiz? Eu nem fiz nada pra ela e ela falou desse jeito. Isso me deixou um pouco irritada, porque eu tenho que ser educada com as pessoas o máximo que eu posso. Se eu não sou educada é porque eu estou realmente muito irritada, muito triste ou com algum problema muito sério na minha vida. Porque me irrita muito os professores chegarem na escola, a gente acordar às 6h30 da manhã, ir pra escola, estudar e ter que ouvir o professor chamando a gente de inútil, de idiota, que a gente não serve pra nada. E a gente tem que aceitar isso de boca fechada, tipo, sem poder falar nada. Isso pra mim é um desacato. As pessoas dizem que a gente tem que respeitar o professor e fingir que não ouve e estudar normal e tal. Só que, cara, a gente pode ser aluno e ele pode ser o professor, mas a gente ainda é humano. Não é porque a gente é aluno e ele é professor que a gente vai deixar ele dar na nossa cara. A gente tem que respeitar. A gente tem que ter respeito por eles e eles têm que ter respeito pela gente. Então, obviamente, eu não quis discutir com a professora porque eu sabia que eu ia acabar perdendo a razão. Porque quando eu discuto, eu perco a razão porque eu falo muita coisa. Então eu acabei ficando quieta. E a professora, eu peguei e falei, tudo bem, professora, e fui pra minha mesa. Eu já tava irritada, obviamente, mas eu fiquei quieta, não queria discutir. E aí ela pegou e me chamou de novo na mesa e falou assim, eu vou dar pra uma professora pra corrigir, uma professora de português. Começa que ela falou isso, eu falei, mas tu é o quê, querida? Ela falou, vou dar pra uma professora de português pra corrigir o texto. Aí a gente vê se você tá certa e errada. Aí eu peguei e falei, ok, senhora. Chegou no outro dia de aula dela, ela foi super educada comigo, super gentil, falou assim, nossa, você tá super certa, nossa, tá super certa. Eu não entendi o que tava acontecendo, na minha cabeça a professora é louca, mas aí quando eu cheguei em casa e contei pros meus pais o que tinha acontecido, eles falaram pra mim, provavelmente ela corrigiu o seu texto e viu que tava errada, que o seu texto estava certo e ela não quer admitir. Eu pensei por outro lado e falei, mano, toma na sua fuça, porque eu não fui mal educada com ela, ela não quis explicar os meus erros, então pelo menos eu não estava errada, tipo, então ela que caiu do cavalo de qualquer jeito, ela gritou comigo, ela foi mal educada, ela não soube dar um exemplo de professora e o meu texto estava certo de qualquer jeito. Então eu falei, ok. Gente, essas foram as minhas tretas com professores. Se vocês acharem engraçado ou estranho ou sei lá, qualquer coisa, ou se você também tem treta com o professor, deixe seu comentário. Deixa seu comentário se você gostou. Eu vou gravar mais vídeo, eu vou tentar gravar mais vídeos esse final de semana, né, que eu tô cheia de matéria. Deixa seu like, não esquece de se inscrever no meu canal. Obrigada por assistir. Um beijo, meus strangers. Tchau.